do Senhor a todos os ouvintes que está conectado no canal Rascunhos da IBD. Quem está falando com vocês, quem vos fala o melhor é o pastor Edivaldo Pereira, aqui de São Paulo. Nós estamos na lição 3 do quarto semestre de 2019, né? E o tema da nossa lição é muito pertinente, né? Nós estaremos estudando, aprendendo sobre a chamada profética de Samuel, não é? E dentro desse conceito profético, naqueles dias, nós vamos trabalhar também bastante sobre o profetismo em Israel, não é? Então nós vamos poder observar algumas vertentes bíblicas, históricas, não é? Dentro do conceito religioso do antigo Israel, ok? Quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ter que ver o profetismo nas várias religiões, na cultura do Antigo Oriente Médio e assim sucessivamente, no meio dos hititas, até mesmo dos cananeus, né? Algumas práticas parecidas, porque quando Deus fala é totalmente diferente do que é negativo, ok? Então, dentro dessa proposta, nossa lição bíblica, aqui está o nosso material, a nossa lição, né, da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos, né, da classe de adultos. E o que é o profetismo, por exemplo? De onde se originou essa questão, né? Mas a proposta da nossa lição, a priori, nós vamos encontrar na primeira, definindo a questão do profetismo, ou da profeta em Israel, na nossa lição, o primeiro tópico vai trabalhar essa proposta, não é? Vai definir no subtópico 2 a definição de profeta, e no subtópico 3 do primeiro tópico vai dizer Samuel, vai falar sobre Samuel e os demais profetas. Então, trabalhando essa proposta bíblica e dentro da nossa lição, o Rascunho da IBD se propõe a aclarar um pouco mais dentro dessa questão do profetismo no Antigo Testamento, no profetismo em Israel e no Oriente Médio, ok? Então espero poder ajudar você, meu querido mestre, querido professor da Escola Dominical do nosso querido Brasil, da nossa querida Assembleia de Deus. Aleluia. Vamos lá. Quando vamos estudar essa questão de profetismo, temos que ter em mente que estamos diante aí de um fenômeno exclusivamente hebraico, né? Então, embora o profetismo hebraico tenha alguns aspectos bem peculiares, né? Mas esse fenômeno também encontra-se certos paralelos em outras culturas, religiões do Antigo Testamento, ou, por que não dizer, do Antigo Oriente Médio, né? Então, nós vamos trabalhar essa proposta. Segundo George Forrer, George Forrer vai trabalhar de forma espetacular. Aqui está a obra, até carimbada com a minha biblioteca. Aqui está a obra, George Forrer, entendeu? Recomendo aí para os professores, principalmente desse trimestre, uma lição espetacular. Recomendo também Faces do Antigo Testamento, não é? Lançado pela nossa CPAD. Ainda também recomendo a introdução ao Antigo Testamento do Raizuk, né? E assim sucessivamente. Então, tem vários, se for recomendar material aqui, tem vários materiais do Antigo Testamento que vai trabalhar a proposta, todas essas questões, né? Além do Raizuk,
nós temos obras como essa, né? A História Bíblica de Israel, entendeu? Lançado pela Vida Nova. Temos também a História Bíblica de Israel do Antigo Testamento, entendeu? Está aqui o material. Então, é tudo para embasar os nossos professores, e eles, com certeza, o pastor Uziel trouxe aqui um compêndio, tem aqui o livrinho, o livro de apoio da CPAD, da revista, né? Então, o que não falta é material, tem material sobejo aí para os nossos professores exaurir o melhor da revista, que é uma revista teológica, histórico-teológico melhor, as lições. E mais uma vez eu parabenizo a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Deus abençoe os nossos irmãos, no nome de Jesus. Mas vamos aqui. Como a proposta do nosso canal é trazer um rascunho, né? O profetismo dentro daquele contexto, dentro daqueles dias, né? Como se trabalhava. Então nós vamos ter 3 palavras clássicas para os nossos para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento de como isso é pertinente, não é, para a nossa lição, né? Ainda, só para sintetizar um pouco aqui que eu estava falando sobre o profetismo dentro do conceito hebraico, no Oriente Médio, nas religiões, e citei até o George Forrest, quando ele vai falar que havia naqueles dias 2 formas de profecia no Antigo Oriente, no Antigo Oriente Médio. Quais são, aliás? Primeiro, dentro do cenário religioso, esses 2 tipos correspondiam à religião nômade e correspondia à religião da área cultivada. Enquanto na religião nômade, os homens de Deus ou pessoas inspiradas deve-se ter sido provavelmente tinha que ser tratado como videntes entre os nômades, os quais proclamavam as instituições divinas baseadas em sonhos, pressentimentos. Já a religião da fertilidade, por exemplo, entretanto, que tinha relação com a vegetação, com as outras fertilidades envolvidas aí, os profetas extáticos, né? E assim sucessivamente. Então, o primeiro nós vamos ver a religião nômades, né? Depois nós vamos ver a religião, George Forrest vai citar a religião da fertilidade. Como a nossa revista vai trazer a proposta da etimologia da palavra a priori, né? Então nós vamos nos ater aqui a essa questão, ok? E nós vamos trabalhar todo esse compêndio de fator de fundo histórico, não é? Bíblico, teológico, que o comentarista da nossa lição expôs aqui. Houve algumas questões, eu fui perguntado em alguns grupos que participo sobre o capítulo, sobre o nosso primeiro ponto, primeiro tópico, e tem logo embaixo vai dizer a menção de profeta no livro. A primeira menção feita em profeta no livro está registrada em Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 2, versículo 37 e 36. Não procede, né? Na verdade, como já houve até uma errata sobre isso, do pastor José Gomes se manifestando. Realmente, no capítulo 3 que vai citar isso, não é? Todo o capítulo 3, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 21, vai narrar todo esse fator da chamada e da menção, da primeira menção de profeta no livro de Samuel, e não no capítulo 2, versículo 27 a 36, ok? Isso corrigido, não há nenhuma anomalia quanto a isso, ok? Muito bem, então quando vamos tratar e trabalhar toda essa proposta do tratado da questão, então nós vamos definir o profetismo em Israel, ok? Então, dentro dessa questão e de toda a grade dentro desse conceito, nós vamos encontrar aí 3 palavras que eu falei para vocês, lembra? Dentro do meu comentário aí. Então essas 3 palavras em hebraico pode ser
aplicada ao profeta ou vidente. A palavra é Nabi, Roê e Rosém. As palavras significam aquele que vê. Todas as três palavras aparecem aí em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, quando vai falar do vidente e do profeta, do profeta Samuel, do profeta Natan e do profeta Gade. Ok? Então, Nabi é um termo usado para mais de 300 vezes no Antigo Testamento e é possível que seja usado para designar para uma missão profética. Então, quem define esse termo, quem define essa questão, é a enciclopédia de Russell Norman Champlin, né? Ele vai trabalhar essa proposta. Então, o título comumente aplicado aos profetas, os títulos ocorria como Homem de Deus, vai aparecer 76 vezes no Antigo Testamento. 7 dessas ocorrências é aplicada a Samuel. Hossein, a palavra Hossein no hebraico, figura por 19 vezes. Outros títulos dados ao profeta são Atalaia, que é Sopim, né? Em Jeremias capítulo de número 6, versículo 16, Ezequiel capítulo 3, versículo 17, vai ser usada essa palavra. E tem também aplicada a profeta a palavra pastor. A palavra pastor também é aplicada a profeta, que no hebraico é Ra, não é? Isso está registrado, você pode ver essa palavra aparecer lá dentro de Zacarias, capítulo de número 11, versículo 5 a 16. Ok? Depois nós vamos observar que no Novo Testamento aparece lá a palavra profetas, né? Que ela aparece aí cerca de 149 vezes. Então, muito bem, meus queridos, nós estávamos falando sobre as palavras hebraicas e os nomes dados aos profetas, né? Então, no caso de Samuel, conforme o nosso irmão, nosso pastor Osiel colocou, né, ele trabalha muito bem o fator histórico aqui, citando aqui algumas excelentes obras que também fazemos uso, né? Então nós vamos trabalhar na questão do profetismo em Israel. Aí são vários fatores explicativos que apontam a origem do profetismo em Israel, como na entrada da terra de Canaã. Eles já faziam parte para que observasse tudo que Deus havia falasse, né, pelos nabiitas, no caso, que é os profetas. Tem aqui algumas possibilidades, por exemplo, em alguns documentos de Julio House, aliás, ele vai trabalhar essa questão dos nabiitas em cananeu, né? Então isso é muito antigo, né? Então ele trabalha também a questão antes da entrada dos israelitas em Canaã, já se falava em profetas, que no caso eram os profetas de Baal, que não tem nada a ver, não é? Mas vale a pena lembrar os professores pegarem, porque estamos falando da historicidade, né? Então, qual é a evidência? Há, porém, uma evidência que mostra aí, nos tempos remotos, que nós vamos encontrar aí Abraão, não é, com o caráter de profeta. Então, na Bíblia, se vamos ver propriamente dito, vamos encontrar Gênesis capítulo de número 20, versículo 7, que vai fazer a primeira menção no Antigo Testamento sobre o profeta. O texto vai nos dizer assim: agora, pois, restituiu a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverá. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá tu e o que é teu. Gênesis capítulo 20, versículo de número 7. Não é? E assim sucessivamente. Profeta, Nabi, em hebraico, denota também aponta para a palavra arautos, né? Nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 7, verso 1, Números capítulo número 11, versículo 29, Números capítulo 12, verso 6, Deuteronômio 18, versículo 15,
a 20, versículo 15 a 20, versículo 21, versículo 22, também vai nos apontar, e Deuteronômio 34, versículo de número 10. Né? Conforme nosso nobre comentarista com propriedade colocou na nossa lição, nós vamos, ele apresenta aqui, dizendo assim: a comunidade de Israel via nesses homens enviado por Deus a presença da palavra profeta evidente. Isto pode notar em 1 Samuel capítulo 9, verso 9, que antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ver ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então, hoje, essa palavra eu já tinha dito num áudio anterior, não sei se foi o primeiro, não me lembro muito bem, acho que foi no segundo vídeo da lição 2, que eu havia trabalhado essa questão de vidente e profeta, né? Não vamos aqui repetir, né? Então, dentro da etimologia da palavra, já fizemos aí um resumo, agora nós vamos trabalhar, quero apresentar para os irmãos uma listagem de profetas menores e profetas menores não, uma listagem de profetas judaico-cristão, né? Onde vamos encontrar isso e quem são esses profetas? Que na verdade seriam os profetas, ou os profetas orais, ou seja, profeta oral ou orais é aqueles que não escreveram, né? Que só vaticinaram, só falaram, né? Então, quando vamos trabalhar essa questão de profetas orais, tem os profetas que escriturísticos, né? Que escreveram. Nós vamos trabalhar, vamos observar que a listagem dos profetas foram vasta, né? Profetas menores, cinco maiores, considerados como maiores, e 5 profetas e 12 profetas menores, 5 maiores e 12 menores. Né? Então, vamos lá. Dentro do contexto da nossa lição, conforme já está aqui, já dissemos, né? Mas vale a pena salientar, o profeta era o intermediário entre o homem e Deus. Né? Então, ou seja, não era o que substituía, mas ele entregava o oráculo de Deus, a palavra de Deus. Então Deus falava por meio de profetas, né? Então era um dom de profecias, né? Que é grátis data, vamos assim, dentro do contexto latino, né? E assim sucessivamente. Então, trabalhando bem essa ideia dos profetas e de toda a historicidade profética em Israel, nós vamos encontrar os profetas orais. Né? Quem são os profetas orais? Né? Esses profetas não literários. O profeta literário é aquele que escreveu, e o profeta não literário são aqueles nominados como orais. Né? Vamos lá, vamos começar por Abraão, né? Conforme eu já disse aí. Depois de Abraão, menciona também o silonita chamado Aías. Aías, 1 Reis, capítulo número 11, versículo 29 a 31. Depois, a palavra Aías significa irmão de Javé. Irmão de Javé, denota-se essa palavra, significa, né? Depois nós vamos ver também Ananias, ou Hananias, né? Filho de Assum e profeta de Gibeão. Jeremias, capítulo número 1 até o capítulo número 28, versículo 1 a 17. Jeremias 28, 1 a 17. Depois nós vamos ver o profeta Arão, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Né? Vamos também encontrar Êxodo capítulo 4, versículo 14 a 16. E por que não dizer também o versículo 2 do capítulo 7 de Êxodo. Também vai confirmar que Arão foi profeta. Ele profetizou também. Depois vamos ver Azarias, entendeu? Filho de Obed. Azarias, 2 Crônicas, capítulo número
Segunda Crônicas, capítulo número 15, versículo de 1 a 8. Né? Nós vamos encontrar Azarias sendo qualificado aí como profeta. Asaf também profeta. Mateus capítulo de número 13, versículo 35. Salmos capítulo de número 78, verso 2. Não é? Davi, profeta Davi. Salmos capítulo 16, versículo de 1 a 11. Salmos 110, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 25. E também Atos capítulo 29, verso 30. Não, Atos capítulo 2, versículo 25, versículo 29 e versículo 30. Atos capítulo número 34. Aliás, Atos capítulo número 2, versículo 25, 29, 30, 34 e 35. Não é? E Paulo concorda, aliás, o apóstolo Pedro ele vai declarar Davi rei como profeta e vendo a salvação futura. Ele vai usar o salmo baseado no Salmo 16, possivelmente. Então, nós vamos ver também Débora, que era profetisa, no capítulo em Juízes, capítulo 4, verso 4. Eldade, e Medade, também profeta, capítulo 11 de Números, versículo 26. Capítulo 11 de Números, versículo 26. O texto vai dizer que uns dos 70 anciões, a quem foi concedido o dom profético de Moisés. Vale a pena salientar que Moisés também foi profeta. Né? E assim sucessivamente. Então, Elias, ou Tisbita, da região de Tisbe, como os irmãos já sabem isso, acredito, piamente. 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 21. Versículo 1 a 21. Nós vamos encontrar Eliezer, filho de Dodavá, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá. Capítulo de número 20, versículo 37 de 2 Crônicas. Eliseu, entendeu? Filho de Safate, 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, capítulo 19, versículo 16 a 21. 2 Reis, capítulo número 3, versículo 12, versículo 11 e 12. E ainda capítulo 9, versículo 1 de 2 Reis também vai vaticinar isso aí. Né? Nós vamos ver Enoque, filho de Jared. Gênesis capítulo 5, verso 18. Hebreu 11, 5. Judas, versículo 14 e versículo 15. Já visto que Judas só tem um versículo só. Depois nós vamos ver Gade, que é citado, nós já citamos ele em áudio anterior, da corte de Davi. 1 Samuel capítulo 22, versículo 5. 1 Samuel capítulo 24, versículo 11 também confirma. Depois Hanani, o vidente, 2 Crônica capítulo 16, versículo 7 a 10. Depois nós vamos encontrar Uda, mulher de Salu, em 2 Reis capítulo número 22, versículo 14. 2 Reis 22, versículo 12 a 20. Vai também trabalhar a proposta. E 2 Crônica, capítulo de número 34, versículo de número 28. Depois nós vamos ver o profeta Ido, não é? Capítulo de todos esses profetas, lembrando, profetas orais. Profetas orais. Depois, Ido, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 22. Jaziel, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 14 a 17. A profetisa, esposa do profeta Isaías, teoricamente, é a esposa do profeta Isaías. Está escrito aqui, capítulo 8 de Isaías, versículo 3. Jeú, filho de Hanani, 1 Reis, capítulo número 16, versículo 7, 2 Crônica 19, 2. Josué, filho de Num, Josué, capítulo 6, versículo 6. Esses textos confirmando, os textos que apresentam eles como profeta, entendeu? Josué, capítulo 6, versículo 26. 1 Reis, capítulo número 16, versículo 34. Micaías, capítulo, confirma em 1 Reis, capítulo 22, versículo 8. 2 Crônica, capítulo número 18, versículos 7 e 8. Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, também profeta. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 20. Natã, profeta Natã.
2 Samuel 7, versículo 2, 2 Samuel 12, 25 e 1 Reis, capítulo 1. E 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 7, versículo de número 2. Né? Também vai concordar. Obed, está escrito. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, também foi profeta. E versículo 10 vai confirmar o profeta de Deus em Samaria na época da invasão da época de Judá. Né? Ele lembrou os efraimitas que aqueles que servem de instrumento divino na punição não devem ultrapassar sua missão divinamente fixada. Isso concorda com Isaías capítulo 10, versículos 5 a 19. Samuel, agora é o que propriamente dito que nós estamos falando, capítulo número 3, versículo 20, confirma tudo isso, mas todo o capítulo 3, do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 21, confirma tudo sobre a chamada do profeta Samuel, ok? 1 Crônica, capítulo 9, versículo 22, 1 Samuel 9, versículo 19, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18 e Atos, capítulo 3, versículo 29, Atos, capítulo 13, versículo 20. Né? Também confirma tudo isso que está inserido no contexto da nossa revista. Né? E ele foi profeta oral também. Ah, mas ele tem um livro dele. Não, mas possivelmente foi outros que escreveram. Né? Mas ele entra aqui como profeta oral. Ok? Saul, também profeta. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 a 6, versículo número 10 a 13. Né? Semaías, 2 Crônicas 12, versículo 5 e o versículo 15. Urias, filho de Semaías, Jeremias, capítulo 26, versículo de número 20. Né? Aí nós vamos ver Zacarias, que é capítulo número 2 Crônica, capítulo 26, versículo 5. Nós vamos encontrar também o filho de Joiada, sumo sacerdote, reinado de Joacás, e vamos confirmar que Zacarias também profetizou, também em 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20 a 22. E os profetas não literários, anônimos, vamos ver os profetas não literários, ou seja, profetas orais que são anônimos. Não se ouve falar do nome deles. Um homem profeta, Juízes capítulo 6, versículo 8, filho do sumo sacerdote Joiada, do reinado de Joás, que foi apredejado no pátio do templo. Ele profetiza sobre isso aí. Um homem de Deus, 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 a 36. Esse homem de Deus é o anônimo, que está inserido na revista, falando que é a primeira menção sobre o profeta Samuel. Não procede. Esse texto é anônimo, o profeta é anônimo. Está falando que um homem de Deus. 1 Samuel 2, versículo 27 a 36. Esse texto já está resolvido. Não é? Um rancho de profetas. Nós vamos ver. É um grupo de profetas. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 10 a 12. Né? O texto diz assim: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Né? Além de confirmar Saul como profeta, um grupo de profetas anônimos acompanhou. Um homem de Deus que veio de Judá, 1 Reis capítulo 13, versículo 11, também anônimo, só está escrito aqui homem de Deus. Um profeta, 1 Reis capítulo 20, versículo número 13 a 15, eis que um profeta que chegou a Acabe, rei de Israel, lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos, e saberá que eu sou o Senhor. Não é? Enfim, depois um dos homens, dos filhos dos profetas, também profeta, 1 Reis capítulo número 20, versículo 35, entendeu? 70 anciões do povo, 1 Reis, o Números capítulo 11, versículo 24, eu citei lá logo no início dessa parte aqui, falando sobre os profetas orais, né? Números capítulo 24, versículo 29. Depois um profeta,
Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 15 e versículo 16. Um homem de Deus também vai confirmar em Crônicas, capítulo de número, Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 7 e versículo 9, até o versículo 9. Então, eis aí, né, a fonte usada para isso foi o dicionário de Strong, né, um comentário de Frank Holling, né, e Bíblia, tradição, dicionários e etc. Então, Deus abençoe os irmãos. Eu espero poder contribuir com a vossa aula e com o vosso aprendizado com essas curiosidades, tá bom? Você está no canal Rascunhos da EBD. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, né? A próxima aula estaremos estudando sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Deus abençoe, um abraço a todos, um bom fim de semana a todos e até a próxima.